Bom, pessoal, discutir mais um artigo aqui interessante. Um dos últimos vídeos que eu coloquei, eu acabei falando um pouco de testosterona para mulher, né? E se você não viu esse vídeo, tá aqui no canal, é só dar uma procurada, que é bem interessante, que quebra alguns paradigmas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a reposição de testosterona em homens, trazendo alguns dados bem interessantes em relação à qualidade de vida. Vamos lá para o artigo. O artigo é esse aqui, ó, que fala sobre deficiência funcional de testosterona, principalmente no homem idoso, e qual é o impacto clínico, diagnóstico e estratégia desse tratamento. Então vamos lá. Vamos primeiro desfazer um mito, que é o mito da andropausa. Menopausa, a gente é um nome já bem característico, né, da baixa de produção feminina. Agora, andropausa é o nome característico da baixa de produção hormonal masculina. E sempre a gente colocou como a andropausa, ou sempre não, né? Na maioria das vezes, quando a gente vai buscar esse assunto, a gente fala que é uma questão de idade, mas não necessariamente é só da idade, é isso que a gente vai mostrar. E aqui você vê um banco de dados trazendo alguns casos aqui, que ele fala que o declínio da testosterona ele está relacionado ao envelhecimento, sim, então o que a gente falava estava certo, porém ele é muito impulsionado ou acelerado de acordo com comorbidades. Então, se você for ver esse gráfico aqui, ó, aqui são homens, aqui ó, na parte horizontal do gráfico, no eixo X, idade, e na parte vertical do gráfico, a quantidade de testosterona total. Então a gente vê que a testosterona ela vai baixando, principalmente nesses pacientes com síndrome metabólica, que são síndromes inflamatórias que são altamente corrigíveis, ou pelo menos a gente consegue diminuir. Então sim, testosterona, o declínio da produção de testosterona está relacionado à idade, mas está muito relacionado também à síndrome metabólica, que é uma síndrome inflamatória. Então vamos lá aqui, ó. Só classificando, o nome técnico de baixa de produção de testosterona é chamado de hipogonadismo. Gônadas são os testículos nos homens e os ovários nas mulheres. Então, quando a gente tem um hipogonadismo primário, quer dizer o quê? Que a gônada não está funcionando. Então, o problema está lá no testículo. Depois vocês vão ver aqui embaixo os exames laboratoriais que podem confirmar isso. Quando você tem um hipogonadismo secundário, a baixa de testosterona não está diretamente relacionada ao testículo, está direcionada à produção hormonal cerebral. E aqui tem um terceiro conceito, que esse terceiro conceito ele não é muito comum da gente ver, ou pelo menos ele não é tão divulgado, que é o hipogonadismo funcional. E esse sim está relacionado à síndrome metabólica, principalmente aí, diabetes, obesidade. Então a gente vê que esse aqui é extremamente tratável se eu conseguir diagnosticar. E olha como ele influencia a produção da testosterona. Vamos lá, vamos começar de uma testosterona baixa. O homem que tem testosterona baixa tende a acumular gordura visceral, que é aquela gordura dentro da barriga. Não é nem a pochete, nem o pneuzinho. É aquela gordura dentro da barriga que fica aquele paciente com barriga dura. Essa gordura visceral é uma das principais causas de produção de inflamação no corpo. E essa inflamação produzida pela gordura visceral, ela age no cérebro, diminuindo os hormônios que vão estimular os testículos. Então aí o homem produz menos testosterona e com isso ele vai ter uma baixa de testosterona e isso aqui vira um ciclo. E o que a baixa de testosterona influencia na vida do homem? Bom, eu atendo muitos homens aqui nos consultórios e geralmente o homem está mais preocupado com o quê? Vida sexual. Então ele acha que a testosterona está diretamente relacionada à vida sexual, tá, mas não somente à vida sexual, que a gente pode classificar aí como baixa de libido ou uma disfunção erétil, uma perda de qualidade do ato sexual. Porém, ela tem um efeito no corpo, principalmente perda de massa muscular, ganho de gordura visceral, que a gente já viu, e uma anemia que não explica. Isso tudo traz repercussões, ou está associado a repercussões, no cérebro. Então, esse paciente vive numa fadiga crônica, vive cansado o dia todo, é um paciente um pouco depressivo,
e ele é um paciente desmotivado. Além do que, a gente tem as alterações, tanto nos ossos, podendo levar a osteopenia ou osteoporose. E aí é um quadro clínico você vê que é um quadro clínico muito pouco específico. O homem se preocupa muito mais com a questão sexual, mas esses drives aqui, principalmente esse drive psicológico, ele vem muito antes da alteração sexual. Então é muito comum a gente ter homem mais desanimado, desmotivado, sem vitalidade e ainda com vida sexual razoável. E aí quando a gente e aí agora é uma experiência pessoal, né? Quando eu faço a testosterona nos homens que estão hipogonádicos, a primeira coisa que eles falam é, cara, parece que eu voltei a viver. Minha energia estava baixa, agora minha energia está alta. Eu sou outra pessoa. Além de melhorar, claro, todos os outros grupos de sintomas, principalmente o sexual. Agora, olha isso aqui. Durante muito tempo, os médicos, e aí não é culpa do paciente, é culpa dos médicos, foram contra a reposição de testosterona por achar que a testosterona vai aumentar a mortalidade, principalmente cardiovascular. E olha o que esse artigo traz, principalmente aqui, ó. No eixo X, que é o horizontal, é a quantidade de testosterona, e aqui no vertical Y é a mortalidade. Quanto menos testosterona, mais mortalidade, inclusive mortalidade cardiovascular. Quanto mais testosterona, e aí a gente falando de testosterona dentro do padrão da normalidade, tá? A gente vê que diminui muito o risco de mortalidade. Agora, se eu fizer exageros de testosterona, como a gente vê muito bodybuilder fazendo, a gente vê que vira e mexe esses caras estão morrendo, mas não é só por conta de testosterona, isso é muito importante dizer. Então, se eu tiver que fazer um diagnóstico, como é que eu faria? O paciente tem aqueles dados clínicos que a gente falou ali em cima, a gente vai medir a testosterona e é importante que essa testosterona a gente siga alguns cuidados, por exemplo, jejum tem que ser pela manhã e no mínimo 2 medições, tá? Podem ser sequenciais ou não. Se eu tiver menos de 8, na verdade aqui no Brasil a gente não usa muito nanomol por litro. A gente usa outra medida, né? E essa medida que é nanograma por decilitro é mais ou menos aqui em torno de 230. Então se eu tiver abaixo aí de 230, 250, com certeza esse cara está hipogonádico. Se ele tiver aí até uns 350, 400, é uma zona cinzenta, e pelos trabalhos acima de 400 a gente começa a entrar num nível normal. Eu discordo muito de padrão de referência para mim. Não quer dizer padrão de saúde. Então, referência é uma coisa, saúde é outra. Eu gosto de deixar os meus pacientes neste aqui, ó, na maior quantidade possível, ainda dentro da normalidade, sem exageros, tá? E aí, paciente tem hipogonadismo, aqui é só uma forma da gente medir naquelas classificações entre primário, secundário e funcional, que não é tão interessante para vocês, mas a gente vê aqui, ó, se a gente não tem uma causa orgânica, uma causa anatômica, um trauma testicular, alguma coisa assim, a gente tem que pesquisar se esse paciente tem obesidade, diabetes tipo 2, por exemplo, que isso pode dar para esse paciente um hipogonadismo funcional. Então, beleza, o paciente é hipogonádico, ele tem todas aquelas sintomatologias, basta repor testosterona que esse paciente está curado. Não. E aí a gente tem que perceber que pela medicina integrativa a gente tem que cuidar do paciente de uma forma global e não apenas tratar um exame laboratorial ou um sintoma. A gente tem que ir na causa. Então, esse paciente precisa mudar o estilo de vida que levou ele a ter esse hipogonadismo funcional, essa baixa de testosterona. Por exemplo, perder peso, diminuir gordura visceral, aumentar exercício, mesmo usando alternativas como Mounjaro, por exemplo, ou Ozempic. E quando você faz a testosterona, ajuda principalmente o paciente em todas as questões hormonais, mas principalmente nos sintomas, por exemplo, de melhora de energia e disposição, que pode levar o paciente a aderir melhor a esse estilo de vida. E isso, a gente restaura os níveis de energia, e o objetivo é tratar o paciente de forma integral, e não só corrigir um sintoma ou um laboratório. Como é que a gente faz esse tratamento?
Pode ser por gel transdérmico, né? Um gelzinho que você passa aqui no braço, por exemplo. Pode ser uma injeção. Aqui ele está comparando os prós e os contras dos dois, tá? Então o gel dá para atingir níveis estáveis, mas não em todos os pacientes. E ele tem um menor risco de complicação. Problema dele, ele tem que fazer aplicação diária e aquele pai que tem crianças ali dentro de casa tem que tomar muito cuidado para isso não passar para as crianças. A injeção intramuscular, ele tem uma comodidade, por exemplo, existem injeções que pode ser a cada 8 a 12 semanas, né, que é o Nebido, e é uma ação, é uma adesão mais fácil do que passar todo dia. Em compensação, pode ter alguns efeitos colaterais, principalmente quando a gente faz injeções mais curtas, né, toda semana ou a cada 2 semanas, e tem um maior risco de aumentar o hematócrito, mas eu falo isso com vocês daqui a pouco. Eu, particularmente, gosto muito do implante, porque o implante, apesar de ser minimamente invasivo, esse paciente pode ficar com o implante de 4 a 6 meses, e esse implante ele tem uma liberação de testosterona constante e diária. Então, ele é mais cômodo para o paciente, tá? Bom, a gente já viu aqui que o grande medo que a gente tinha, ou que a grande maioria dos médicos tinha em relação à reposição de testosterona, em 2023, nesse artigo aqui, ele foi desfeito, lembrando que os eventos cardíacos maiores não teve nenhuma diferença entre quem usou testosterona e quem não usou, apenas teve um pequeno aumento de fibrilação atrial que não correspondeu a nenhum evento como morte, infarto, etc. Mas é algo que a gente tem que ficar atento para poder fazer essa avaliação e acompanhar o paciente. Então vamos lá. Estou repondo testosterona, tudo isso aqui que eu falei convenceu você procurou seu médico, ele resolveu repor a testosterona. A gente vai ver que a gente tem que ficar atento em algumas coisas. Por exemplo, no seu hemograma, tem uma linha do seu hemograma que se chama hematócrito. Esse hematócrito não pode subir de 54 porque o sangue fica mais viscoso. Mas isso é muito fácil de acompanhar e de tratar. Por exemplo, só suspender um pouco a testosterona, diminuir a dose ou fazer uma sangria. Avaliar a próstata, principalmente aí nos primeiros 3 a 6 meses na parte inicial, depois pode ser de forma anual. Lembrando que o estudo Traverse que a gente falou ali em cima não conseguiu correlacionar a reposição de testosterona com aumento de câncer de próstata. Contraindicações, se o paciente já tiver um câncer ativo, principalmente próstata e câncer. Lembrando só que tem alguns trabalhos já que tratam pacientes assim com testosterona, mas não vou falar disso agora. Se o hematócrito estiver acima de 54 e se o paciente deseja ter filhos de forma imediata, eu vou explicar o porquê. Então, se você tem hipogonadismo, você pode melhorar a sua anemia, você pode melhorar a sua saúde óssea, função sexual pode melhorar. Para mim, principalmente aqui, a vitalidade do paciente melhora muito. E o metabolismo, que te ajuda a ganhar massa muscular, te ajuda a perder gordura e sensibilidade à insulina. Em relação à fertilidade, o que a gente tem que ficar atento? Que o nosso testículo, para terminar de produzir espermatozoide de qualidade, ele precisa da produção de testosterona testicular. E quando você coloca uma testosterona exógena de fora, independente da via, se é gel, se é injeção, se é implante, o seu testículo vai produzir menos testosterona, pode sim prejudicar a qualidade do seu espermatozoide. Mas muita gente hoje em dia usa testosterona mesmo querendo ter filho e aí usa outro tipo de medicação para melhorar essa qualidade do espermatozoide. Então, conclusão aqui para vocês desse artigo que é um pouco extenso, mas eu acho que ele é muito informativo. Diagnóstico tem que ser preciso, tá? Principalmente funcional, laboratorial e orgânico. Isso é fundamental para que a gente tenha uma segurança confirmada, né? Então a gente saiba que se eu fizer eu vou ter muito mais benefícios do que efeito colateral. E o tratamento ele não é só repor testosterona. O tratamento é estilo de vida mais testosterona que vai aumentar a sua vitalidade. Então, a restauração do padrão de testosterona não é apenas tratar um número, é recuperar a qualidade de vida desse paciente. Então, aqui, esse era o artigo, deixa eu só voltar aqui para
Esse é o artigo, tá? E o que eu tô querendo aqui, pronto. Esse é o artigo, eu acho que é um artigo muito interessante que pode ajudar muito a vocês a discutir com o médico de vocês a respeito dessa reposição de testosterona. Se você achou que isso é interessante, curta esse vídeo. Se você achou que outras pessoas podem se beneficiar do vídeo, encaminhe, porque isso ajuda a chegar a informação de qualidade para o maior número de pessoas possível. Tá bom? Até o próximo vídeo.